Se você já passou pela situação de resgatar um investimento de renda fixa e perdeu o dinheiro, não se preocupe que você não foi a única pessoa que passou por isso. Esse movimento pode mesmo acontecer e nesse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece e como você pode se proteger. Antes da gente começar, se você está chegando agora por causa desse assunto, já tem outros vídeos aqui no canal em que eu explico mais sobre renda fixa. Então tira um tempinho e vem aprender que você vai entender de forma mais aprofundada sobre esse tipo de investimento. Então já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e deixa seu like se você gosta do que você vai aprender aqui. Primeiro que para começar essa conversa, é importante você saber que não é todo investimento que sofre com esse movimento chamado de marcação a mercado. Mas antes de eu te explicar como isso funciona, eu vou te trazer um exemplo bem prático que você vai entender. Vamos supor que você comprou um carro zero numa concessionária e ficou registrado em contrato que você ficaria com esse carro por 10 anos e que se você ficasse com esse carro por 10 anos, lá no final desse prazo, a concessionária comprar ele de volta de você e com um prêmio. Renda fixa é assim, né? Você compra um título e se você fica com esse título até o vencimento, você já sabe o que vai levar de remuneração. Mas se no meio do caminho você resolve finalizar esse contrato antes da hora, você tem dois riscos. Ou o mercado tá bombando e você vai ganhar mais dinheiro se você vender esse carro ou o investimento antes do vencimento e nem precisa ficar com ele esses 10 anos. Ou você vai vender antes da hora e vai levar um belo de um prejuízo. Ana, peraí, mas volta no exemplo do carro. Volto. Você tinha um contrato com uma concessionária que recompraria esse carro de você depois de 10 anos com um prêmio a mais. Ou seja, com um retorno financeiro para compensar isso. Vamos supor que no meio do caminho esse carro ficou super caro, todo mundo queria, não era mais fabricado, e você começou a receber ofertas mais interessantes para vender ele antes da hora, que era mais interessante do que o prêmio que você levaria se devolvesse o carro para a concessionária depois de todo esse tempo. O mercado precificou o seu ativo em alta. O mercado marca o preço do seu ativo no dia que você vai vender, e ele pode ser positivo, como nesse exemplo, ou pode ser negativo, caso acontecesse a situação contrária. Por exemplo, você ia ficar com esse carro por 10 anos, mas aconteceu um imprevisto, você precisou do dinheiro, e aí você quis resgatar antes da hora, quis vender antes da hora. O mercado não estava tão favorável para recomprar aquele ativo, mas você precisou vender mesmo assim. E você teve que aceitar o preço que pagaram por ele. No caso de perder dinheiro, é porque o mercado marcou o preço de forma negativa em relação ao preço que você tinha pagado no seu contrato, e também em relação ao preço que você receberia se mantivesse ele até o vencimento. Portanto, a marcação a mercado é a maneira como o mercado marca o preço do seu ativo. Ana, mas toda renda fixa tem isso? Não, só aqueles que têm negociação diária de preço. Então, CDB de liquidez diária, tesouro direto e alguns fundos de investimentos. Ou seja, você pode ver o valor desses ativos subir ou cair dependendo do mercado. Os ativos de renda fixa mais simples da gente acompanhar esse movimento são aqueles que também mudam de preço com mais frequência. Os títulos IPCA+, e os títulos pré-fixados. Esses papéis já têm um vencimento no final. E vender esses papéis antes da hora podem te deixar refém do que o mercado paga por eles no momento que você vai vender. Tem como evitar isso? Tem. É só escolher direitinho o papel na hora que você for investir. Se você já sabe que vai precisar resgatar um pedaço do seu capital investido no curto prazo ou que precisa de uma liquidez imediata, como reserva de emergência, por exemplo, não escolha os papéis mais longos. Tenta investir naqueles de maior prazo, só se você realmente for conseguir mantê-los na sua carteira até lá. Por isso é importante diversificar também entre os ativos de renda fixa. Dá para fazer uma carteira com liquidez escalonada. Você tem um pouquinho de título com resgate curto, um pouquinho com resgate médio, um pouquinho com resgate mais longo. A marcação a mercado afeta menos um portfólio quando o investimento é mantido até o vencimento. Então, se você já passou pela experiência de resgatar e perder dinheiro, a primeira coisa é, não entre em pânico. Lembre-se que a renda fixa tem essa volatilidade no curto prazo, mas o importante é o que vai acontecer no longo. Então, escolher um papel para investir tem que estar alinhado com o seu perfil de investidor e com o tempo. O que você pode fazer agora é pensar em como ajustar a sua estratégia para o futuro. Diversificar mais, se atentar aos prazos de investimento, tomar cuidado com a remuneração dos papéis,
porque alguns podem ter mais flutuação que outros. E não se esquecer que sempre que você for resgatar um investimento de renda fixa antes do vencimento, verifique antes de investir as condições no mercado e se realmente faz sentido para você fazer isso. Por isso também é importante ter uma reserva de emergência, porque aí se você precisar de dinheiro rápido, você resgata deste lugar. Deixa esses papéis com vencimento mais longos investidos por mais tempo. Investir em renda fixa pode ter algumas surpresas, mas com um bom planejamento você consegue evitar alguns sustos, tá bom? Espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado, então deixe seu like, se inscreva no canal e te vejo na próxima.